Olá, turma! Hoje nós vamos estudar o classicismo em Portugal, que foi um estilo literário que vigorou na Europa na época do Renascimento. O nome do movimento marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Faz referência aos modelos clássicos greco-romano. A literatura renascentista caracteriza-se por imitar as obras de escritores da Antiguidade Clássica. Por isso, é chamada de classicismo. Portanto, o classicismo é a expressão literária de um movimento mais amplo, o Renascimento, que envolveu as artes, a ciência e a cultura em geral. Na Idade Média, período que durou 10 séculos, o principal atributo da sociedade era a religião. Esse momento esteve marcado pelo teocentrismo, cujo lema era os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que cada vez mais adquiria fiéis. Assim, as pessoas que estivessem contra ou questionassem esses dogmas eram excomungados. O humanismo que surgiu a partir do século XV na Europa começou a debater diversas questões, uma vez que o cientificismo despontava. Muitos estudiosos foram capazes de propor novas formas de análise do mundo e da vida, que estivessem além do divino, ou seja, apresentavam questões baseadas na racionalidade humana e no antropocentrismo, o homem no centro do mundo. Esse momento esteve marcado por grandes transformações e descobertas históricas. As grandes navegações, a reforma protestante que levou a uma crise religiosa encabeçada por Martinho Lutero, a invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg, o fim do sistema feudal e início do capitalismo, o cientificismo de Copérnico e Galileu. Foi nesse contexto que as pessoas buscavam novas expressões artísticas, pautada no equilíbrio clássico. Assim surgiu o Renascimento cultural, período de grandes transformações artísticas, culturais, que espalhou-se por todo o continente europeu. Características do classicismo: humanismo, valorização do homem que é colocado no centro do pensamento filosófico. O antropocentrismo. Hedonismo é a busca por satisfação dos desejos humanos. Racionalismo. A capacidade de raciocinar é bastante valorizada. O homem faz uma reflexão sobre o mundo e sobre o seu lugar no mundo. Objetividade. Em decorrência da preocupação com temas universais, o subjetivismo é superado pelo objetivismo, chegando a posturas científicas com base na observação da realidade. Valorização da cultura grega. A cultura grega passa a ser valorizada principalmente por causa da visão que o homem tinha. Carpe diem, aproveite o dia, porque a vida é efêmera, passageira. Neoplatonismo, amor sensual e ao mesmo tempo platônico. Doce estilo novo, é o gosto pelo verso decassílabo de 10 sílabas métricas. Equilíbrio formal, utilização de poemas de formas fixas, rimas e métricas regulares. Mitologia greco-romana, elementos da natureza personificados como os deuses gregos, exemplo, o amor, o tempo e outros. Classicismo em Portugal. Em Portugal, o classicismo compreende o período literário do século XVI. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco Sá de Miranda a Portugal. Sá de Miranda nasceu em Coimbra, em Portugal, mas foi depois de uma viagem que ele fez à Itália. Ele se inspirou no humanismo italiano, levando a Portugal uma nova forma de poesia, o doce estilo novo. Era o nome dado aos novos conceitos de arte e o novo ideal da poesia.
Então ele leva a Portugal vários gêneros, como a elegia, a epístola, o soneto, dando início ao classicismo português. Além de Sá de Miranda, merece destaque os escritores portugueses classicistas. Bernardir Ribeiro, com sua novela Menina e Moça, Antônio Ferreira, com sua tragédia A Castro. No entanto, foi a partir de Luís de Camões, um dos maiores poetas portugueses e da literatura mundial, que a literatura portuguesa ganha notoriedade.